Você já olhou para o saldo da sua conta de investimentos e se perguntou se realmente está progredindo rumo à construção de riqueza? Talvez você tenha alguns milhares guardados, ou talvez tenha se esforçado por anos e finalmente chegou aos 20 ou 30 mil. De qualquer forma, aquele marco de 1 milhão parece que está fora da sua realidade. Mas e se eu te dissesse que ao atingir 100 mil, você já está muito mais perto de se tornar milionário do que imagina? Na verdade, você estaria a 1/3 do caminho, o que soa até bom demais para ser verdade. Antes de irmos para a parte matemática que explica tudo isso, quero te mostrar como a maioria das pessoas imagina a construção de riqueza. Elas pensam que é um processo perfeitamente linear, em que cada real poupado te deixa exatamente R$ 1 mais perto da meta. Economiza 10 mil, está 10 mil mais perto. Economiza 50 mil, está 50 mil mais perto. Simples, certo? Errado. Totalmente errado. Esse tipo de pensamento é o motivo pelo qual tanta gente desiste de investir antes de ver a mágica acontecer. Elas olham para o saldo modesto da conta depois de alguns anos e pensam: desse jeito eu vou morrer antes de chegar a 1 milhão. E sinceramente, se o dinheiro funcionasse da forma que elas acreditam, provavelmente estariam certas. Mas aqui vai o ponto que muda tudo. O dinheiro não fica parado quando você o investe corretamente. Ele começa a trabalhar por você, gera rendimentos, e esses rendimentos passam a gerar novos rendimentos. Não é nenhum esquema de enriquecimento rápido, é apenas a matemática básica que vem criando milionários há décadas, mas que a maioria das pessoas não entende ou não acredita que realmente funcione. O segredo está em compreender os juros compostos, que Albert Einstein supostamente chamou de a 8ª maravilha do mundo. Se ele realmente disse isso ou não é discutível, mas o pensamento é 100% verdadeiro. Quem entende juros compostos constrói riqueza, quem não entende passa a vida toda se perguntando por que nunca consegue prosperar financeiramente. Deixa eu te mostrar com números como isso funciona. Primeiro, vamos ser realistas. Ninguém começa investindo R$ 300 por mês e depois de 20 anos ainda está investindo os mesmos R$ 300 por mês. Geralmente a pessoa ou desiste no meio do caminho ou aumenta os aportes ao longo dos anos porque começa a ganhar mais. Então vamos fazer assim, vamos acompanhar a inflação ao longo dos anos com a sua renda. Ou seja, você vai aumentar em 6% os seus aportes a cada ano que passa. Dito isso, imagine que você decida investir R$ 400 por mês e aumentar seus aportes em 6% para acompanhar a inflação. Isso não é um troco de pão, mas também não é um valor impossível para a maioria dos adultos que trabalham. Estamos falando do preço de algumas saídas para jantar ou algumas compras por impulso ao longo do mês. Agora, suponha que seus investimentos rendam 12% ao ano em média, um número bem realista de se alcançar. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Leva um pouco menos de 7 anos de contribuições mensais consistentes para chegar aos primeiros 100 mil. E eu sei, 7 anos podem parecer uma eternidade, especialmente quando você está começando. Mas pense assim, em 2018, o que você estava fazendo? Ou quanto dinheiro tinha guardado? O tempo sempre vai passar de qualquer forma, queira você ou não. Durante os primeiros 5 anos, boa parte do dinheiro acumulado vem das suas próprias contribuições. É você fazendo o trabalho pesado enquanto os juros compostos ainda estão aquecendo no banco de reservas. Mas agora vem a parte boa. Depois do ano 6, os juros começam a trabalhar mais que você. Quando você atinge a marca dos 100 mil, cerca de 40 mil vem do que você investiu diretamente, enquanto os 60 mil restantes são os rendimentos gerados pelo seu dinheiro. Mas admito, 100 mil ainda não é o tipo de valor que muda a sua vida da noite para o dia. E é aqui que a maioria das pessoas comete um erro fatal. Elas olham para esses números e pensam que o processo é muito lento. Porque, se eu demorei 7 anos para alcançar 100 mil, então fazendo as contas, eu vou chegar a 1 milhão depois de 70 anos investindo. Daí ficam desmotivadas porque os resultados não parecem grandes o suficiente. Elas estão tão acostumadas com pessoas ficando ricas em meses na internet que não percebem que acabaram de completar a parte mais difícil da jornada. Construíram a base que vai sustentar tudo o que vem depois. Lembre-se, nosso objetivo é chegar a 1 milhão e você acabou de atingir 100 mil. Pelo pensamento tradicional, isso seria apenas 1/10 do caminho, mas com juros compostos, não é assim que funciona. A partir desse ponto, seu dinheiro começa a trabalhar muito mais que você. Os rendimentos que pareciam pequenos nos primeiros anos, agora começam a se multiplicar de forma impressionante. O próximo marco é 200 mil, e aqui está o detalhe surpreendente. Leva um pouco menos de 3 anos para dobrar o valor. Sim, foram 7 anos para ir de 0 a 100 mil, mas apenas 3 anos para chegar aos 200 mil.
Ou seja, em 9 anos e 8 meses de jornada, você já estaria com R$ 200.000 investidos. E o efeito bola de neve só está começando. Depois disso, a matemática começa a jogar ao seu favor, e de forma extraordinária. Dos R$ 200.000 acumulados, aproximadamente 60 mil vieram das suas contribuições mensais. Os outros 144 mil são puro crescimento dos investimentos. Dinheiro que trabalhou silenciosamente no fundo, gerando retorno sobre retorno, até que esses ganhos se tornaram significativos. Só que aqui vem a parte que vai explodir sua mente. Mesmo que você tenha apenas R$ 200.000 investidos, na prática, você já está na metade do caminho para se tornar milionário. Não um quinto, nem um quarto, e sim na metade. É aqui que aquela ideia inicial de que os 100 mil representam um terço do caminho começa a fazer sentido. O motivo é simples. Os juros compostos são exponenciais e não lineares. Cada real de crescimento gera novos crescimentos futuros, criando um efeito de bola de neve que acelera com o tempo. É como dirigir um carro 1.0 com o ar-condicionado ligado numa ladeira íngreme. O motor berra, o carro mal responde e você precisa engatar a primeira marcha e pisar fundo, quase implorando para ele não morrer no meio do caminho. Mas quando finalmente chega ao topo, tudo muda. A descida vem, o carro embala sozinho e você mal precisa encostar no acelerador. Agora, você pode estar se perguntando, o que acontece no trecho final até chegar ao primeiro milhão? Bom, nos 10 anos seguintes, enquanto você continua fazendo as mesmas contribuições mensais, os juros compostos se tornam a força dominante na construção da sua riqueza. Quando você chega à marca dos 20 anos de investimento, finalmente atinge o tão sonhado patrimônio de 7 dígitos. Durante esse período, você contribuiu pessoalmente com cerca de 164 mil, um valor acumulado ao longo de 2 décadas. Mas o saldo total da sua conta mostra mais de 1 milhão. Isso significa que mais de 84% da sua riqueza veio do crescimento composto e não do que você investiu diretamente. Pense no que isso significa na prática. Você estaria ganhando cerca de 120 mil por ano só com rendimentos dos investimentos. Lembra quanto tempo demorou para juntar seus primeiros 100 mil? Agora você gera isso todo ano sem mover um dedo. Dito isso, eu sei exatamente qual é a dúvida que está passando pela sua cabeça agora. Quanto eu estaria investindo por mês daqui a 20 anos, se aumentar meus aportes em 6% ao ano? Bom, aqui está o número, cerca de R$ 1.210 por mês. Na prática, esse valor terá o mesmo poder de compra que R$ 400 tem hoje. Ou seja, até parece alto agora, mas é apenas o efeito da inflação ao longo do tempo. E daqui a 20 anos, seu salário provavelmente vai ser muito maior do que é hoje. Então dá pra dizer que esse processo não exige viver como um monge nem abrir mão de tudo que te dá prazer. Estamos falando de reservar R$ 400 por mês, algo que para muita gente representa apenas controlar melhor os gastos desnecessários. Não é sobre se privar de tudo que é bom na vida, é sobre fazer pequenas escolhas consistentes que ao longo do tempo se transformam em algo extraordinário. E o efeito acelerador só aumenta depois que você cruza o marco de 1 milhão. Por volta do ano 24, o patrimônio ultrapassa 2 milhões. Sim, isso mesmo que você ouviu. Foram 20 anos para chegar a 1 milhão e apenas 4 anos para chegar a 2 milhões. Nesse ponto, seus investimentos passam a gerar mais de 240 mil por ano, só em rendimentos. Você já está ganhando mais sem fazer nada do que a maioria ganha trabalhando por anos. Agora, algumas pessoas podem comentar, e as crises de mercado? E o fato de que eu mal consigo fazer sobrar R$ 50 no fim do mês, quanto mais R$ 400 por mês? E essas são perguntas justas. Então vamos responder. Primeiro, vamos falar das quedas de mercado. Sim, elas vão acontecer. Seu saldo vai cair às vezes. Na verdade, vai cair bastante em alguns períodos. Mas aqui vai algo que a maioria das pessoas não entende. Quedas de mercado, na verdade, podem te ajudar. Isso se você investe de forma consistente por décadas. Porque quando os preços caem, seus R$ 400 mensais podem comprar mais ações. E quando o mercado se recupera, e historicamente ele sempre se recuperou, essas ações extras se valorizam muito mais. É como fazer compras no supermercado quando tudo está em promoção. Eu sei, parece assustador comprar quando os preços estão caindo, mas os investidores racionais entendem que a dor temporária gera ganhos permanentes. As pessoas que entram em pânico e vendem durante as quedas de mercado estão na prática comprando caro e vendendo barato, exatamente o oposto do que os investidores bem-sucedidos fazem. E sobre a segunda questão, não consigo separar R$ 400 por mês. Eu ouço isso o tempo todo. E embora eu entenda que cada situação financeira é diferente, acredito que a maioria das pessoas que assistem esse canal
subestima o quanto de dinheiro passa por suas mãos, sem perceber para onde ele vai. O lar brasileiro médio, por exemplo, gasta mais de R$ 1.200 por mês com alimentação, somando mercado e refeições fora. Se essa pessoa reduzir apenas 20% desse gasto, planejando as refeições, cozinhando mais em casa e sendo estratégica nas saídas para restaurantes, ela liberaria R$ 240 por mês, o suficiente para investir mais da metade do valor. Isso que olhamos apenas a alimentação. Outro exemplo, transporte. Hoje a prestação média de um carro no Brasil está entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Mais de R$ 1.500 por algo que perde valor no exato momento em que você tira da concessionária. Se essa pessoa comprasse um carro usado, confiável e cortasse o pagamento pela metade, já teria o dinheiro para investir e ainda sobraria um pouco. Não estou dizendo para você comer miojo todo dia, nem dirigir um carro caindo aos pedaços. Mas o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas tem mais flexibilidade no orçamento do que imagina. O problema é que nos acostumamos com padrões de vida baseados em desejos, não em lógica financeira. E aqui vem um negócio interessante. Conforme a sua conta de investimentos cresce, acontece uma mudança psicológica que acelera ainda mais o processo de enriquecimento. Você começa a perceber o crescimento mensal do seu patrimônio e isso se torna prazeroso de ver. Investir deixa de parecer um sacrifício e passa a ser a coisa mais recompensadora que você faz com o seu dinheiro. Esse entusiasmo faz com que você naturalmente queira aumentar suas contribuições e não apenas em 6%. Talvez você decida investir o 13º em vez de gastar em algo que vai esquecer em 6 meses. Ou talvez direcione parte de um aumento no trabalho para o investimento em vez de elevar seu padrão de consumo. Pode até criar uma renda extra, justamente para ter mais dinheiro para investir. Quando você vê seu dinheiro crescendo de forma consistente, sem precisar fazer mais esforço, encontrar maneiras de alimentar esse crescimento vira uma prioridade na sua cabeça. E essa mudança de mentalidade é o que separa quem constrói riqueza de quem permanece preso ao ciclo do consumismo eterno. Os ricos pensam diferente sobre tempo e dinheiro. Eles entendem que cada real tem o potencial de se multiplicar ao longo do tempo, e essa consciência molda todas as decisões financeiras que eles tomam. De repente, aquele jantar caro não está custando apenas R$ 250 esta noite. Ele pode estar custando milhares de reais em ganhos que você deixará de ter nas próximas décadas. E é justamente nesse ponto que a percepção de tempo e dos juros compostos muda totalmente seu comportamento. Agora, imagine o que acontece quando você vê 6 dígitos pela primeira vez na sua conta de investimentos. Existe algo quase mágico nisso. De uma hora para outra, a ideia de se tornar milionário deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma possibilidade real. Antes dos 100 mil, os rendimentos podem render alguns milhares por ano, o que é bom, mas não muda sua vida. Mas depois de cruzar esse marco, seus ganhos anuais podem ultrapassar 12 mil por ano, e conforme os anos passam, esse valor aumenta absurdamente. Esse é um dinheiro capaz de cobrir grandes despesas ou financiar mudanças importantes na sua vida. É aqui que muita gente entende de forma visceral o porquê Charlie Munger, um bilionário que faleceu aos 99 anos, disse: "Não importa o que você precise fazer, mesmo que seja apenas andar com trapos ou economizar em cada compra, encontre uma maneira de ter 100 mil. E não é apenas por causa da matemática, embora ela seja convincente. É porque até chegar lá, você desenvolve os hábitos, a mentalidade e a disciplina que tornam possível acumular riqueza ao longo do tempo. Essas qualidades se tornam ainda mais valiosas conforme o patrimônio cresce e as decisões passam a envolver valores maiores e riscos reais. Também existe o fator oportunidade. Quando você tem uma boa quantia investida, abre portas que simplesmente não existem para quem vive de salário em salário. Talvez você sempre tenha sonhado em abrir um negócio, mas faltava capital para começar. Ou talvez apareça uma oportunidade incrível no mercado imobiliário, mas ela exige uma entrada que você simplesmente não tem disponível na conta corrente. Essas situações acontecem o tempo todo, mas só estão no alcance de quem construiu grandes reservas financeiras ao longo dos anos. E a bela ironia é que os mesmos hábitos que te levaram aos primeiros 100 mil são os que tornam o caminho até 1 milhão muito mais fácil. Você já desenvolveu a disciplina de viver abaixo do que ganha, a paciência para suportar as oscilações do mercado e a sabedoria de priorizar riqueza de longo prazo em vez de prazeres imediatos. Mas agora vou te contar algo que poucas pessoas comentam. A parte mais difícil de todo esse processo
não é entender os juros compostos, nem escolher os melhores investimentos. A parte mais difícil é manter a paciência quando tudo ao seu redor grita por gratificação imediata. Vivemos em uma cultura que idolatra o instantâneo. Café instantâneo, mensagem instantânea, aprovação de crédito instantânea, entrega instantânea. A ideia de esperar 20 anos ou mais por qualquer coisa soa absurda para a maioria das pessoas. Elas preferem financiar o carro zero hoje, em vez de dirigir um usado confiável e investir a diferença. Preferem trocar de celular todo ano, em vez de investir e só comprar outro quando o atual realmente parar de funcionar. É por isso que a maioria das pessoas nunca constrói riqueza, mesmo vivendo em uma das épocas mais prósperas da história humana. Não é porque não ganham o suficiente, embora essa seja a desculpa mais usada, é porque nunca aprenderam a adiar a recompensa tempo suficiente para deixar os juros compostos fazerem seu trabalho. Os que enriquecem não necessariamente são os mais inteligentes ou disciplinados. Eles apenas têm uma relação diferente com o tempo e com o dinheiro. Sabem que a consistência entediante vence a empolgação especulativa quase sempre. Enquanto uns estão correndo atrás de uma nova criptomoeda milagrosa ou tentando acertar o melhor momento de comprar e vender, os investidores bem-sucedidos estão quietos, investindo em empresas com lucros consistentes, como VEG ou Itaú, mês após mês, ano após ano. Então é isso, chegar aos 100 mil não é só mais um marco no caminho de 1 milhão, é a prova de que você já percorreu 1/3 do caminho. E a matemática não mente, mesmo que pareça boa demais para ser verdade. Por isso, comece a investir de forma consistente hoje, porque daqui a 20 anos ou mais, você vai estar agradecendo a si mesmo ou se perguntando o que poderia ter sido. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente lasanha. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.